Olá, graça e paz do Senhor Jesus, como vai você? Tudo bem? Falei já há pouco tempo sobre a nossa qualidade de sal da terra e como a gente deve agir para dar sabor a esse mundo. Como Jesus nos ensinou, como Jesus deu exemplo e como ele comissionou os seus para fazer nessa terra tão hostil, tão maligna, debaixo dessa ação do inimigo, onde há tanta maldade. Mas eu queria falar sobre algo relacionado a isso. Vou ler alguns textos com você. Na verdade, como um alerta, porque eu tenho me preocupado com algumas coisas que eu tenho ouvido. Como eu falei, eu tenho um certo tempo de caminhada. A gente ouve algumas coisas, vê algumas coisas. Algumas coisas a gente não sabe, a gente não tem como saber tudo, nós não somos oniscientes. Mas algumas coisas chegam ao nosso conhecimento. Algumas pessoas se abrem, conversam, e a gente vai tirando algumas ideias. Eu, inclusive, li um livro em que os autores, eles trazem experiências de algumas pessoas feridas. Dá o nome de grandes igrejas, minha intenção não é nem falar o nome delas, e de um líder dessas igrejas, que também ficou muito famoso há uns anos atrás, muito aclamado, até que chegou à tona algumas coisas que foram negadas. E aí, os autores deste livro falam de relações tóxicas, de lideranças tóxicas. Eu quero falar um pouco sobre isso como um alerta para nós. Eu quero que você abra em primeira carta de Pedro, capítulo 5, a gente vai ler o primeiro versículo, tá? Aqui tem um recado de Pedro, uma exortação de Pedro. Eu falei que ia falar, eu vou falar logo agora, tá? Exortação, querido, não é palavra dura. Se você pensava assim, refaça seu conceito. E eu aconselho que vá no dicionário procurar o que é exortação. Pode ser uma advertência, pode ser um encorajamento, mas não é cacetada, cajadada, palavra dura. Tem gente que diz assim, meu dom é exortar. Vá ver direito o que é exortar e veja se realmente isso é seu dom. Certo? Então, ele está trazendo um alerta, um encorajamento e um conselho, que é exortação, aos que são, como ele, presbíteros ou pastores. Terminando a definição, a diferença entre a repreensão e a exortação e repreensão. Exortação é, como eu disse, encorajamento, alerta, advertência, conselho. O que talvez você pense que é o seu dom é repreensão, é palavra de correção, palavra dura, que em alguns momentos vai ser necessário, mas não é uma regra, não é algo que você vai usar pelo resto da vida, toda vez que você subir a um púlpito para pregar, para falar com os seus, com a sua família. Tá? Então, exortação, encorajamento e alerta, advertência e conselho. Diferente de repreensão, que é palavra dura. Pronto. Já deixei aqui um pouquinho do que é essa diferença e espero que você também aprenda para não achar que toda vez que você vai dizer uma palavra dura, você está exortando a igreja. Não. Geralmente você está censurando, porque repreensão é censura, reclamando, porque repreensão é reclamação, e não é exortação. Exortação é outra coisa. Vamos para o texto. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, ser não forçado, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem interessado no dinheiro que você vai receber, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ou seja, pastor não é dono de rebanho nem dono de igreja. Nem se coloque também como pai espiritual para dizer o que quiser e fazer o que quiser, por achar que tem o aval de Deus por causa do cargo que você ocupa. Não. Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos
sujeitos uns aos outros, não, isso é independente de hierarquia, sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade, ó, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, querido e querida, se você está em posição de liderança, muito cuidado. Muito cuidado para não achar que você tem domínio sobre a herança de Deus. Existem pessoas que têm essa característica forte de dominação, de possessão, aquela pessoa que quer tudo para si, quer tomar o que puder, fazer o que puder. Não, quero fazer ali naquele ministério, quero aquele ministério, quero aquele ministério, quero aquele ministério, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Ou então assim, eu só quero liderar, não quero ficar embaixo. Muito cuidado com essa característica narcisista. Cuidado com você mesmo e cuidado com quem está sobre você. Tá? Então, é um cuidado de Deus aqui para não sermos líderes narcisistas, opressores, tóxicos. O que acontece numa comunidade em que essa toxicidade está presente? Às vezes acontecem situações em que os que estão em posição de autoridade falam e fazem o que querem e da forma que querem. E os que estão embaixo, pelo tempo, pela cultura, aceitam. E vão aceitando, 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 não falam mais nada. Já se acostumam. Então, cada vez que ouvem, pelo costume, já não sente nada. Aí, de repente, se vem alguém que não está nessa cultura, ou até um visitante que não é cristão, chega numa comunidade dessa, que sente essa toxicidade, essa pessoa que não está dentro dessa cultura, ela sente, ela percebe. Mas quem está dentro, não percebe. E isso é um perigo imenso. Porque, já falei algumas vezes na igreja, uma coisa é humildade, outra coisa é subserviência. Às vezes se confundem. E você às vezes está sendo subserviente, achando que é humildade, está numa comunidade tóxica ou numa relação tóxica e não percebe. E vai aceitando, 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 aceitando. Somente quem está fora é que percebe essa toxicidade, essa agressividade na condução, agressividade nas palavras, agressividade em situações mais corriqueiras que você possa imaginar. E isso é denunciado nesse livro que eu li, sobre uma igreja americana em que isso estava ocorrendo com frequência. E isso não é diferente aqui no Brasil. E não é diferente, não precisa ser grande, ele fala isso. Esse tipo de relação tóxica não depende de tamanho de igreja. Pode ser grandes igrejas, mega igrejas, pode ser pequenas igrejas, pequenas comunidades. O grande problema é quando essa cultura de toxicidade, de narcisismo se instala, quem está dentro não percebe mais, não consegue mais discernir. E às vezes parece que qualquer coisa diferente é o que chamam, né? É mimimi. E muitas vezes não é mimimi. Muitas vezes é um clamor, é uma insatisfação legítima de alguém que já sofreu ou está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de autoritarismo, melhor dizendo, de alguém que se sentiu investido ou colocado naquele lugar por Deus, seja lá em qualquer posição, mas uma posição de poder e autoridade, a pessoa, homem ou mulher, dependente de qual seja a função, se sente no direito de fazer, e aquela pessoa está naquela relação tóxica e não sente. E aí as pessoas, alguns estão agindo assim, ó, como tendo domínio sobre a herança de Deus. E o que Deus quer não é isso. Já falei sobre isso na igreja, sobre a lógica do reino de Deus. A lógica do reino não é mandar para o outro obedecer. A lógica do reino é servir de exemplo ao rebanho. Aí Paulo fala algo aqui, em Colossenses, que é um texto que a gente não lê muito, ou talvez não pregue muito. Ele diz assim, no 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, não é dar suporte, é ser tolerante uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para
qual também foste chamados em um corpo, que é a igreja, domine em vossos corações e sede agradecidos. Paulo fala aqui, você vai ver em Efésios e em outras cartas, características daqueles que nasceram de novo e devem se revestir de humildade. Quem se reveste de todas essas características não vai protagonizar uma relação tóxica. Não vai ser alguém que oprime. Não vai ser alguém que humilha, que despreza, que se acha superior. Ou até que usa da posição como se fosse um aval de Deus para se falar e se fazer o que quiser e da forma que quiser. Quem se reveste dessas qualidades, querido, vai buscar fazer como Pedro falou. Vai procurar servir de exemplo ao rebanho. E em seguida, no capítulo 4, 5 e 6, ele fala: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Eu vou usar essa parte aqui, sabedoria para com os que estão de fora, como aquilo que eu falei. Dentro de uma cultura, de uma comunidade em que há agressividade, em que há relação tóxica, os de fora vão chegar e vão perceber. Então, se a gente bem entender, vai buscar esse revestir de humildade e vai fazer com que quem está de fora não veja um mau exemplo, mas veja bons exemplos a serem seguidos. E aí ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Lembra do sal da terra, ele do mundo? Sal da terra. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, temos que ser sal para dar sabor e saber responder com gentileza, sem grosseria, sem rispidez, sem agressividade, sem ser tóxico. Queridos, vamos lá. É uma advertência do Senhor. Vamos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, bondade, benignidade, mansidão, tudo isso que é característica e deve ser característica daqueles que foram chamados por Cristo. Eu espero que você medite nessa palavra, que você saiba identificar uma relação tóxica e faça o possível para reverter. E em vez dessa cultura de toxicidade, você seja um agente de Deus para criar uma cultura de bondade, de humildade, de perdão, de graça e misericórdia. Compreensão, amizade. Pense aí nas qualidades que você quiser, de coisa boa. Seja você o promotor, a promotora desse ambiente, que se torne uma cultura e desfaça essa mentalidade de que você pode aceitar qualquer coisa e está tudo bem. Porque o Senhor olha dos céus e não é isso que Ele quer. E como eu acabei de ler, os textos aí você pode reler depois, tá? Mas espero que você fique conosco e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.